Olá, alunos! Vamos resolver a nossa correção da aula de matemática realizada essa semana. No nosso primeiro quesito, o professor Marcos pediu, né, que os alunos digitassem esse resultado na calculadora e que depois marcassem qual é o resultado. Como eu expliquei na explicação da correção, eu queria que vocês realizassem o cálculo solicitado pelo professor Marcos, né? Então, nós temos aí 1.536 dividido por 12, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Se nós temos aqui uma divisão por dois algarismos, o correto é que, de imediato, a gente vai analisar os dois primeiros algarismos do nosso dividendo para identificar se ele é maior ou igual ao número que nós estamos dividindo. Como 15 é maior que 12, então, obviamente, a gente pode começar a nossa divisão por aqui. Então, meu foco de atenção é no número 12. E aí eu preciso pensar. Eu vou multiplicar 12 quantas vezes? Para chegar o mais perto de 15 possível, né? Não precisa de muito esforço para a gente saber que seria uma única vez, né? Então, 1 vezes 12 seria 12. Para 15, ainda me faltam 3. Né? Então, a gente fez a multiplicação e, na sequência, faz aí a nossa continha de menos, né? De 12 para 15, ainda me faltam 3. Qual é o próximo número que nós temos para dividir? 3, né? E agora eu vou pensar, eu vou multiplicar o número 12 quantas vezes para chegar o mais perto de 33 possível, né? Eu já identifiquei que 1 vezes 12 é 12, então eu vou fazer 2 vezes 12, que deu 24. Eu achei pouco. Vamos testar por 3 para ver quanto dá? Quando a gente faz por 3 dá 36. 36 é muito, então não pode. Então, eu tenho que fazer por 2, tá? 2 vezes 12 são 24. De 24 para chegar em 33, ainda me faltam 9, certo? Quem é o próximo número que a gente tem para dividir? O número 6. Então, o número em questão agora é 96, tá? Então, eu volto meu foco de atenção para o número 12 e aí eu preciso pensar. Eu vou multiplicar o número 12 quantas vezes para chegar mais perto de 96? Então, como a gente já trabalhou bastante essa questão de multiplicação por dois números, né? Quando eu preciso fazer uma multiplicação que eu não tenho ideia qual é o número que eu vou usar, a primeira multiplicação que eu faço é pelo número 5, né? Por quê? Porque aí eu vou ter o meio do caminho. Eu vou saber se eu vou multiplicar por números maiores que 5 ou por números menores que 5, tá? Então, quando eu fiz aqui 12 vezes 5, eu achei 60 como resposta. Ainda falta bastante para chegar em 96, né? Então, aí eu vou dar um chutômetro já lá para cima, eu vou testar o 9. Se não der o 9, a gente vai descendo, vai testando por 8, por 7, e assim sucessivamente, até a gente chegar o mais perto possível de 96. Essas divisões com dois algarismos, elas precisam ser feitas nessa ótica. E aí, todos os cálculos que forem sendo realizados por vocês, eles precisam ficar aí do lado no caderno de vocês, porque eles servem também para cálculos futuros, tá? Então, vamos testar. A gente viu que por 5 ainda falta bastante, vamos testar aí o 9. Quando a gente testou o 9, deu 108. 108 é muito, né? Passa dos 96 que eu preciso. Então, obviamente, vamos de 8. Quando a gente multiplica por 8, a gente encontra exatamente 96. Então, o número que nós estamos procurando é 8. 8 vezes 12 dá 96. Para 96 não me falta nada, certo? Então, todo esse trabalho, toda essa organização do cálculo matemático, todos esses cálculos que foram feitos do lado do seu caderno, todos eles eu quero ver, certo? Então, automaticamente, a nossa resposta certa seria a letra D, certo? Parabéns para quem conseguiu fazer honestamente todos os cálculos. Vamos agora para o segundo quesito. Como eu havia explicado, as multiplicações que você fez anteriormente, no primeiro vão te servir muito para que você responda a sua segunda questão. Eu tenho aqui 672 dividido por 12, divisão de dois algarismos, eu analiso os dois primeiros algarismos, como eles são 67. 67 é bem maior que 12, né? Então, obviamente, a gente pode começar dividindo por 67.
Analisando os cálculos que nós fizemos na atividade anterior, a gente sabe que 12 dividido por 5 dá 60. E eu preciso chegar em 67. Então, isso aqui é o mais perto que eu consigo chegar, tá? Então, o número que nós estamos procurando é 5. 5 vezes 12 é 60. Para 67, ainda me faltam 7, ok? Quem é o próximo número que temos? O número 2. Agora, onde eu quero chegar é no número 72, né? Então, eu vou pensar. Eu já fiz a multiplicação por 5, deu 60. Então, o 72 deve estar ali nas proximidades, né? Então, a gente vai multiplicar por 6 e aí a gente analisa se é muito, se é pouco, se a gente continua dividindo. Como o 5 já está um pouquinho perto do que a gente quer, a gente vai para o próximo número, que seria 6. E quando a gente faz 12 vezes 6, a gente achou 72. Exatamente o que nós estamos procurando, não é bom? Então, 6 vezes 12 é 72. Para 72 não me falta nada, né? Então, essa divisão é exata. E a resposta correta para o nosso segundo é a letra A, certo? Então, o que é que a gente analisa, pessoal? Não é tão complexo assim, é uma questão que exige de vocês um pouco de exercício e de esforço. Então, por isso que eu cobro e peço que vocês façam os cálculos, que mandem para mim todos os cálculos, porque assim eu vou ter certeza que vocês estão realizando a atividade da maneira correta. Vamos para o terceiro quesito, tentar ajudar a professora Lilian? Porque aí o danadinho do Inácio apagou a conta que a professora fez no quadro, olha só, né? Então, vamos tentar ajudá-la. Como eu havia explicado a vocês, divisão de 2 algarismos, eu imediatamente analiso os 2 primeiros algarismos. Como esses 2 primeiros algarismos são 13 e 13 é menor que 25, a gente vai precisar pegar mais um algarismo para deixar ele maior. Agora, a gente vai trabalhar com o número 135. Eu não faço ideia por quanto eu vou multiplicar o número 25 para chegar o mais perto possível de 135. Então, obviamente, a gente começa por 5, não é isso? Eu já disse a vocês, se eu vou multiplicar e eu não faço ideia qual é o número que eu vou usar, comece por 5, porque aí ele te dá uma margem, né? Para que você saiba se você vai para cima ou se você vai para baixo, certo? Então, quando a gente faz 25 vezes 5, a gente chega em 125, certo? Então, dificilmente, se eu testar um pouquinho mais, eu acho que passa, certo? Então, o número em questão, tá vendo? Se a gente fizer por 6, dá 150. Então, é muito, né? Eu preciso de 135. Então, o número que eu vou utilizar tem que ser o 5, não pode ser 6, tá? Eu preciso chegar o mais perto possível, mas não pode passar, tá bom? Então, tem que ser 5. 5 vezes 25 dá 125. Para chegar em 135, faltam 10 ainda, não é isso? Qual é o próximo número que a gente tem para dividir? 0. E agora, o número que a gente tem para chegar é 100. Ó, quando eu fiz por 5, deu 125. Agora eu preciso dar uma queda nisso aí. Então, eu vou ter que fazer por um número menor que 5. Então, vamos de 4. 4 vezes 25 dá 100. Então, o número que nós estamos procurando é 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 100 não falta nada. Então, essa nossa divisão é exata. E o resultado que o danadinho do Inácio apagou foi o da letra B, o número 54. Vamos agora ajudar o danado do Lilico, né? Eu disse a vocês o seguinte: Lilico tinha 642 varetas, ele guardou 298, então eu disse a vocês, durante a explicação, que esse seria o nosso primeiro trabalho, né? Então, pegar o total de varetas que Lilico tinha e tirar a quantidade que ele guardou para ele, tá? Então, essa daí seria dos 642, eu tiro os 298 que ele guardou. O que é que me sobram? Me sobrou 344 varetas. E esse resto que me sobrou
são exatamente as varetas que eu vou dividir pelos 8 colegas de Lilico, ok? Espero que vocês tenham acertado. Eu expliquei bem direitinho cada um dos passos aqui, certo? Se eu estou fazendo uma divisão por um algarismo, eu vou olhar o primeiro algarismo do meu dividendo. Só que ele é 3, e 3 é menor que 8, então não pode. Eu preciso pegar o vizinho para que ele torne-se maior. Quando eu pego o vizinho, o número em questão agora é 34. 34 dá para dividir por 8, certo? E aí eu vou pensar na tabuada de 8, eu preciso lembrar a tabuada de 8 e eu vou pensar. Eu vou multiplicar o 8 por quanto para chegar o mais perto de 34 possível, né? Tem que ser, ó, aqui eu comecei por 5, né? Eu testei por 5 e 5 passou, certo? 5 foi muito. Então, a gente dá uma quedinha aí eu testei por 4. Quando eu fiz por 4, deu 32. 32 dá certo, certo? Por 5 passou, então tem que ser 4. 4 vezes 8 deu 32. Para chegar em 34, ainda faltam 2. Quem desce? 4, né? Agora, o número que nós temos é 24. E aí eu preciso pensar. Eu vou multiplicar o número 8 por quanto para dar 24? Veja, eu sei que tem que ser um número menor que 5. Porque quando eu testei por 4, deu 32. Então, eu preciso cair mais um pouquinho, né? Então, quando eu faço por 3, 8 vezes 3 são 24, e para 24 não falta nada. Então, significa dizer que cada um dos colegas de Lilico, né, ganhou 43 varetas, certo? Lembre-se que todo problema faz uma pergunta, e toda pergunta exige uma resposta, né? Então, eu perguntei quantas varetas, com quantas varetas cada colega de Lilico ficou, né? Cada colega ficou com 43 varetas. Então, não esqueçam de responder as perguntas que foram feitas no próprio problema, tá bom? Vamos aí para o nosso último problema. Meu amigo colocou 6.380 figurinhas em 58 caixas. Quantas figurinhas foram colocadas em cada uma dessas caixas? Então, eu tenho 6.380 dividido por 58. Divisão de dois algarismos, eu pego os dois primeiros algarismos. Como 63 é maior que 58, a gente pode começar por aqui. Não precisa ir muito além nos cálculos para saber. Eu vou multiplicar 58 quantas vezes para chegar mais perto de 63? Só pode ser 1, né? Se eu fizer 2 vezes, vai dar muito, vai dar 100 e pouco. Então, passa muito, né? Então, 1 vezes 58 é 58. Para chegar em 63, me faltam 5. Quem é o próximo número que desce? 8. Então, o número em questão aqui é 58. Eu vou multiplicar 58 por quanto para dar 58? Por 1, né, pessoal? 1 vezes 58 é 58. Para 58 não falta nada. Quem é o próximo que desce? 0, né? Não pode esquecer de ninguém. E se agora eu não tenho nada, o que é que essas 58 pessoas vão ganhar? Nada também, né? Se eu estou sem nada, todo mundo fica igual a mim, sem nada. Então, significa dizer que quantas figurinhas foram colocadas em cada caixa? Foi essa a nossa pergunta. Foram colocadas em cada caixa 110 figurinhas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acertar todas as questões que foram propostas para essa semana. Caso você tenha errado alguma, não tem problema, volte o vídeo da correção, identifique onde foi o seu erro e conserte no seu caderno, ok? Bons estudos e até semana que vem.